Ontem houve clássico entre o Porto e o Sporting. Eu trouxe aqui alguns pormenores, algumas coisas que eu acho que pronto, eu vi que comentaram isso também ontem já no Canal 11. Eu trouxe aqui algumas coisas que podíamos falar. Primeiro, acho que há aqui uma diferença, por falar, e não entrando logo na parte tática, acho que há aqui uma diferença entre as equipas grande, que é o banco do Porto e o banco do Sporting. Era uma coisa que eu estava a reparar ao longo do jogo, porque pensando em quem é que cada um dos treinadores poderia meter, e o banco de um, na minha opinião, era muito superior ao banco do outro. Ou seja, o do Porto tinha muito mais soluções, e mesmo com o William Gomes expulso, se estivesse a jogar, ainda tinha o Borja Sainz provavelmente no banco e o William ainda titular, ou seja, mais uma solução no banco. E o Sporting, porque eu estava a dizer, tipo, ele precisa de mexer, mas depois fui ao flash score e eu também não sei se mexia. Quem é que estava no banco do Sporting? Era o João Virgínia, o Vagianidis, o Quaresma, o Mangas, o Bragança, o Luís Guilherme, o Rafael Nel e o Faé. Sim. Também não sei se mexia. E depois de olhar para o banco, talvez metesse o Simões e o Luís Guilherme um bocadinho mais cedo. Sim, porque o Luís Guilherme não deixa de ser uma incógnita, não é? Sim, não só pela idade que tem, mas porque não teve ainda rendimento na Europa. Mas seria claramente aquele jogador de características ofensivas, e no caso do Sporting teve a perder, e que era preciso tentar virar qualquer coisa. Mas eu se calhar trocaria antes de estar a perder. Era o único jogador, claro, que poderia entrar. Se calhar metia aos 65. Não sei, eu não senti que o Sporting... Não senti que o Sporting fosse sofrer aquele gol que depois acabou por sofrer. Mas acho não senti que estava a haver oportunidades para transições e o Sporting não tinha gás. Só que a verdade é que eu também não conheço tão bem o Luís Guilherme. O Rui Borges já de conhecer bem melhor que eu, porque já treinou algumas vezes com ele, mas não conheço assim tão bem que me possa garantir que ele fizesse melhor do que Mas o João Simões tem um transporte um bocado mais... é um bocado melhor o transporte e nas transições do que o Morita. O Morita é um bom jogador de ataque profissional, mas depois nas transições o João Simões tem tinha trazido outra energia. Acho que era isso, era quando o Sporting recuperava a bola médio, nem estou a dizer alto, mas recuperavas ali a bola um bocadinho médio e não havia gás. A bola chegava ao pote e ele já estava no volantinho. Até fiquei surpreendido de quando ele mudou, de ter posto o pote no meio campo, mas a verdade é que depois conseguiu um empate a jogar assim. Como fui daqueles estúpidos que berrou para a televisão. Fui desses. Tipo, o que é que estás a fazer, pá? Sim, não esperava que o Pote tivesse ido até ao fim, até porque ele justificou depois na conferência o facto do Pote ter jogado como avançado no momento defensivo, por causa das questões físicas, porque não tinha pedalado para ir atrás do Alberto, e depois acaba por o meter no meio campo, que foi algo que não esperava. Acho que à partida teria feito mais sentido teres o João Simões ali. Mas eu acho que o Sporting perdeu mesmo muito com essa questão do Trincão e do Pote terem trocado, porque defensivamente... Sim, mas o Trincão está a fazer uma época extraordinária e a jogar sobre a esquerda, mesmo ofensivamente, não é de todo aquilo que explora o seu melhor jogo. Aliás, o Trincão sobe muito no jogo quando começa a aparecer mais sobre o lado direito. Ou sobre aquele lado direito do corredor central. Ele mesmo quando está a jogar como segundo avançado, ele vai sempre ali... Que joga ali ao redor do Suárez, e na verdade ele estava a jogar sobre o lado esquerdo, quando habitualmente joga sobre a direita. Que é mesmo muito diferente, as pessoas às vezes não têm noção, é uma diferença total num jogo de um jogador. Sim, e na verdade o Rui Borges poderia ter mantido o Pote como avançado e ter o Trincão sobre a direita, bastava pôr o Trincão onde jogou o Géni. Sim, claro. E o Trincão, quando o Sporting depois, quando aquilo roda e passa para a organização ofensiva, o Trincão vinha para dentro e jogava sobre o corredor direito, ficava o Pote sobre a esquerda, que ofensivamente é aquilo que é o planado do Sporting. E até porque quando está a jogar contra uma equipa que joga com um 6 e 2 médios interiores, o principal espaço a aproveitar, na minha opinião, é naquelas caixas ali ao lado do médio defensivo. Ou seja, e por acaso o Porto faz uma coisa que é, ele baixa para a linha de 5, para os centrais depois poderem saltar nessas zonas. Acho que é isso. Sim. Mas mesmo assim, os centrais não têm... Se o extremo que está por dentro, aquele jogador por dentro, baixar um bocadinho mais, os centrais já não vão. Não vão, sim, e dá para receber bola no pé. E dava para explorar aí, atrás dos interiores. Só que como o Trincão estava a jogar com o pé... Sim, o trocado, pé esquerda à esquerda. E o Pote... Que há uns anos atrás era normal, hoje em dia é que... O Futre, não é? O Futre ia a vida dele pela esquerda e ninguém reclamava. Hoje em dia é que estamos mais habituados a ver os pés trocados. O jogo joga-se por dentro. Sim, porque eles na verdade
O Trincão, o posicionamento dele só é de extremo quando está a defender, ou só é de extremo quando esteve a defender, sim, porque depois é no momento da organização ele joga ali como um segundo avançado. Mas enquadra ao contrário, não é? Tipo, um jogador esquerdino do lado direito fica sempre o último passo. Sim, para fazeres o último passo, enquanto que do lado para fazeres o último passo é mais fácil se estiveres com o pé trocado. Sim, é diferente. E o Porto no início pressionava muito forte no início do jogo, mesmo no início do jogo, tentou, acho eu, ainda encaixar ali o PP e o Samu. Eu não gosto muito da forma como o Porto pressiona. Acho que ou seja, eles colocam o extremo direito, o PP, saíram dos centrais e depois o lateral é que salta no lateral. Só que o que eu acho é que, seja o Alberto ou quem jogar ali a lateral direito, chega sempre tarde ao lateral esquerdo. Eu preferia fazer isso se calhar com o médio interior, no central, sabes? Sim, tipo, o médio interior, um dos médios interiores aí lá no central, o extremo ficava sim, acho que era mais... o encaixe era mais rápido, por assim dizer. O que eu acho é que o tempo que o Alberto, ou quem jogar a defesa direito, demora a chegar até no caso o Maxi, ou ao lateral esquerdo, se o lateral esquerdo estiver baixo, permite sempre que esse lateral receba a bola sem ter pressão nas costas. E foi isso que fez o Sporting quase sempre. Enquadrar. Depois, a certa altura do jogo, foi tipo laterais para baixo. E sim, e se tu estudares o jogo, e o Porto tinha ganho o jogo em Alvalade assim, o Porto faz sempre isso, ou seja, o PP sai sempre ao central pela esquerda, no caso do Sporting foi o Inácio, e demora sempre ali o central pela direita, o Bednarek que encosta no extremo, que é para o lateral saltar no Maxi. Só que o tempo que o lateral demora até chegar ao lateral do adversário, dá sempre tempo dele enquadrar, de ficar de frente para o jogo. E depois, se tiver qualidade, e o Maxi tem, já consegue sair dali. Os laterais fazem sempre aquela e o Sporting fez muito... Não é que tenha conseguido criar perigo, mas pelo menos saía da pressão, que era o extremo vinha pedir a bola no pé, portanto trazia com ele o Bednarek e depois o Suárez aparecia ali no corredor lateral e o Maxi esticava um passe frontal onde o Suárez aparecia para receber a bola no espaço livre e dá sempre ali uma saída. Não, que as equipas têm uma capacidade que por acaso eu noto que uma das formas de tu quebrares quase qualquer pressão que seja bem executada na tua primeira fase de construção é quando a bola chega ao corredor, meteres por cima para dentro. Se tiveres um avançado com essa capacidade, o ano passado o Sporting tinha o Gyökeres e este ano o Suárez também faz mais ou menos isso bem. E se reparares, o Porto quando pressiona sobre o seu lado esquerdo, o lado direito dos adversários, o Porto recupera muito mais bolas do que quando pressiona no outro lado. Sim. Por essa questão do PP vir sair ao central e depois demora sempre ali um bocadinho o encaixe e mesmo no jogo de ontem contra o Sporting, mesmo no jogo de ontem o Porto recuperou muito mais vezes a bola no seu lado esquerdo do que no lado direito. No lado direito tenho a sensação que chega sempre atrasado, fruto dessa opção. Se calhar ontem teria beneficiado se o Sporting não tivesse ainda o Gonçalo Inácio, porque eu acho que faz mesmo muita diferença na saída, ou seja... ainda prejudicou ainda mais a estratégia do Porto porque ele é mais rápido e a bola também é mais rápida. E o Maxi está confiante, imagina, se é um lateral esquerdo que ali sob pressão, ainda por cima no Dragão, treme um bocadinho, mesmo chegando um bocado tarde, o lateral não tem grandes soluções. Agora o Sporting tem dois bons jogadores naquele lado. Sim, dessa parte. Eu, por acaso, pronto, estávamos a falar dos dois bancos diferentes, já disse o do Sporting, o do Porto era... Cláudio Ramos, pronto, depois Tiago Silva, Francisco Moura, Pablo Rosário, Rodrigo Mora, Fofana, Denis Gul, o Mofi e o Oscar. Eu prefiro dizer Oscar porque o outro nome é preciso para caralho. Sim, o Porto faz um plantel muito bom de um ano para o outro. Passa de um ano em que tem uma equipa muito débil, onde na verdade eu até achava que ainda pior que o plantel era o trabalho que o Anselmo estava a fazer, mas o Porto contratou muito bem, foi quase todos os reforços, vieram a acrescentar, tudo, sim. Eu não faço ideia do Terem Mofi e do Fofana, acho que são jogadores que eu já vi sim. Eu ainda nem sequer estou a falar desses, mas todos os outros vieram a acrescentar e realmente há uma diferença grande de qualidade entre o banco do Porto. Só o facto de teres não significa que eu concordo que ele esteja no banco, mas só o facto de teres o Rodrigo Mora no banco significa que podes meter lá para dentro. Já que não significa eu não discordei até aqui. Ou seja, percebo que o Porto tenha uma forma de jogar um 4-3-3 clássico que não há ali nenhuma posição que seja muito boa para o Rodrigo Mora. Não é? Sim, mais fácil. Portanto ele não é interior, não tem um andamento
para jogar como interior. Pois o Porto tem uma particularidade, é que os interiores, no momento defensivo, é um duplo pivô, porque o 6, que é o Alan Varela, integra a linha defensiva. Ou seja, E o Rodrigo Mora não é jogador duplo pivô, nunca na vida. Portanto, eu percebo que até aqui o Rodrigo Mora não tenha tido um papel muito importante. Mas acho que daqui para a frente vai ter que ter. E vai ter que ter porque o Porto, ofensivamente, está com muitas dificuldades. Sempre teve, na verdade. Eu acho que o Porto tem ganho os jogos e é um justo primeiro classificado pela organização defensiva e pela solidez defensiva e pela qualidade defensiva do seu jogo. Mas está a começar a ter dificuldades em criar oportunidades, em fazer golos. Eu acho que daqui para a frente o Farioli vai ter que arranjar uma maneira de ter o Rodrigo a jogar, porque, repara, tu olhas para ontem os 5 jogadores que jogaram nas costas do ponta de lança, do Samu, estou a falar do PP à direita, os 4 jogadores, perdão, o PP à direita, o Borja à esquerda, o Froholt como interior direito e o Gabri como interior esquerdo, os 4 juntos têm 10 golos na Liga. O Pote sozinho, com menos minutos jogados do que todos eles, tem 10 golos na Liga. Pois. Pote sozinho tem os golos que toda a gente que joga nas costas do Samu tem, e a jogar menos tempo. E eu acho que o Rodrigo Mora pode ser... Tu olhas para ali e o rendimento do Porto é muito mais defensivo. Eu não acho o Borja, ok, esforça-se muito, aparece, destes 4 até o que tem os melhores números, mas não tem o desequilíbrio do Pote ou do Trincão. Pode ser aí que ele pode jogar? Eu acho que o Mora pode ser aí. E não achas que pode haver ali, eu vou dar aqui esta sugestão, surgiu-me agora, estávamos em conversa e estavas a falar do pivô, eu pensei, eu acho que o Froholt pode jogar nessa posição. E se calhar aí acho que pode criar mais liberdade para ele, porque o que acontece o que eu acho é que como o Porto joga com 2 interiores, os extremos têm que estar abertos, porque senão ocupam os mesmos espaços. Ou seja, os interiores quando trocam com os extremos ou quando vão por dentro... Sim, mas também têm que estar abertos porque os 2 laterais do Porto jogam sempre muito baixos e por dentro. Mas são um bocado as características... Eu acho que o Rodrigo, numa das posições de interior, ou numa de extremo, ou até como um falso 9... Aliás, ainda ontem o gol do Porto só acontece por causa do Rodrigo Mora, senão aquilo era jogo para ir até ao fim com 0-0, mas o que ele faz naquele espaço, com 3 jogadores do Sporting em cima dele, e ele simula e o Fresneda vira as costas, ele puxa para dentro e depois faz o cruzamento que dá início àqueles remates todos, aquele gol sem o Rodrigo, com outro jogador a definir aquele lance, não ia haver gol ali. Eu acho que o Porto está a ter dificuldades a criar lances de perigo, a sua frente de ataque... Os 4 jogadores que alimentam o Samu não são jogadores com grande definição ofensiva, ou seja, o PP não define bem, é um jogador que nunca marcou muitos golos nem fez muitas assistências. Estamos a falar de nível grande, né? Obviamente claro. Tem golos, mas quando a comparação que os jogadores do Porto têm que ter, na minha opinião, é com as do Sporting. Tens o Pote e o Trincão que juntos têm entre golos e assistências quase 30 golos e assistências entre os 2. E tu juntas os outros todos, quer os do Porto, quer os do Benfica, e todos juntos se calhar não chegam ao que aqueles 2 fazem. E, portanto, e o Rodrigo eu acho que pode ter esse impacto. Mas tu não achas, por exemplo, a questão estavas a falar dos laterais, não irem embora. Mas, por exemplo, com os 2 interiores, se jogares com o 6 e com 2 interiores e com os extremos, se de repente quisermos criar espaço para os laterais, aquilo é muita gente por dentro. Ou seja, os interiores, os extremos, eu acho que quase que os interiores empurram os extremos para fora. Sim. Com o João, não, é uma forma de jogar, e era o que eu te estava a dizer. Até aqui está mais que provado que foi o caminho certo, que o Porto é o primeiro classificado. O que eu digo é que acho que é preciso, talvez seja preciso algo mais, porque senão esse algo mais seja o Rodrigo. Perder pontos, não é? Sim. Eu também vejo isso. Eu olho agora por um lado é assim, o facto de nunca sofrer golos, ou quase nunca sofrer golos, basta um golinho e ganha o jogo. Só que não está fácil para o Porto fazer golos nestes últimos jogos. E o Rodrigo Mora pode ser... Se tu conseguires manter a organização defensiva que tens e depois conseguires ter o Rodrigo Mora lá em campo, se calhar continuas sem sofrer golos e começas a criar mais oportunidades. Agora, o que está provado é que até aqui o Porto não precisou desse toque do Rodrigo Mora para chegar à frente do campeonato. Se vai precisar ou não até ao fim, se calhar vai. Eu não arriscaria não tentar integrar o Mora, porque o Mora pode mesmo ser aquele jogador que, volto a dizer, ainda ontem aquele gol do Porto, o gol é do Mora. O Rodrigo é que cria aquele lance no meio dos 3 jogadores do Sporting a fazer o cruzamento que permite o primeiro remate. E aquela capacidade de simular, de parecer que
E se ele aparecer na área, ele vai fazer golo. E eu não consigo dizer o mesmo dos outros jogadores todos que estão na frente de ataque do Porto, que vão fazer um golo aqui, mas vão precisar de 3 ou 4 lances para fazer golo, e o Rodrigo precisa de menos lances. O Porto até pode fazer... o Porto até tem jogadores para poder jogar de forma assimétrica, ou seja, pode ter de um lado um extremo a ser mais aberto e do outro lado por exemplo, agora, Gomes. Isto é fácil estar aqui a falar e é super difícil ser o Farioli, claro, porque óbvio. Como é que agora a meio da época estás em primeiro lugar, é muito bem pago para tomar essas decisões e ter que pensar nisso, mas imagina, metendo-me no lugar do Farioli, quer dizer, estou em primeiro lugar, estou a fazer uma época extraordinária, mesmo relativamente aos jogadores, e agora a meio vou mudar a forma como jogo, mesmo os jogadores... isto é muito difícil tudo. É muito difícil tomar decisões. Como é que tu tiras o William Gomes ou o PP agora do 11, se eles estiverem bem? Sim. Só porque sim, não é? Os jogadores que já deram tanto à equipe e que se calhar têm sido super importantes. Já nem falo do Gabriel. Nós estarmos aqui a falar é fácil, não é? E depois, se a coisa correr mal, eu tinha dito que o Rodrigo devia ter jogado, e se tem jogado, tinha corrido bem. Na verdade, ninguém sabe se tinha corrido bem ou não. Nós temos as nossas ideias, mas depois elas não são experimentadas, não sabemos se funcionariam ou não. Agora, é difícil tomar decisões porque ele está em primeiro lugar, de forma justa, vai mudar a forma de jogar porquê? Sim, eu acho que é mesmo só por isso que estás a dizer, é porque só que eu acho que para a frente começa a se fazer sentido que o Rodrigo apareça mais em jogo, para mim, ele pode ser o gajo que decide isto. Eu como tenho tenho menos responsabilidade futebolística do que tu, eu vou mesmo dizer que para mim ele jogava sempre. Fica aqui a minha mensagem para o Farioli, para mim não havia dúvida nenhuma. Eu volto a dizer, era ele e depois via-se quem é que jogava à volta. Até aqui ou até há um mês atrás eu percebo claramente que a forma de jogar do Porto não vai ao encontro das melhores características do Rodrigo. De há um mês atrás, de há um mês para a frente, acho que começa, como o Porto começa a ser melhor anulado do que estava a ser até aqui, as equipas começam a conhecer. Ainda ontem o Sporting faz aquilo que nós tínhamos visto o Mourinho fazer no Dragão, que é mete os interiores com marcação individual, ou seja, o Yulman a marcar individualmente o Gabri Veiga e o Morita a marcar o Frauolto, e os interiores do Porto desapareceram do jogo. Eu tinha aqui por acaso isso, que era o facto de haver um encaixe completamente direto beneficiou o Sporting, porque quem tem que rodar a estrutura para defender é o Porto, porque pressiona com o PP à frente, e o Sporting tinha um encaixe praticamente direto na equipa do Porto. Está a ser fácil conseguires que o Porto não crie muitas oportunidades. Sim, tem sido. Até porque é isso. E eu acho que o Rodrigo Moura pode ser o gajo que desbloqueia isto tudo. Pode dificultar isto tudo. Mas ali do outro lado, agora vou parecer mesmo um jornalista desportivo a fazer uma ponte. Do outro lado da segunda circular, as coisas também não estão fáceis para o José Mourinho, não é? Não, mas eu acho que o Benfica tem crescido com ele, só que individualmente acho que o Benfica está abaixo dos outros. Eu acho que o Benfica tem crescido, só que a minha questão é, o problema do Benfica é ter crescido com este 11, porque eu não sei o que é que eles vão fazer ao Sudakov, ao Ivanovic, ao Bruma, ao Mano Silva, ao Luque Bacchio, ao Richard Reis, que juntos custaram 125 milhões de euros. Na verdade há aí jogadores que eu acho que podem ajudar o Benfica a tornar-se melhor, mas eu não sei se eles vão voltar a estar na sua melhor versão. Estou a falar do Bruma, do Rafa, do Luque Bacchio. Acho que são 3 jogadores que se estiverem bem, só que na verdade eu não estou à espera já que nesta fase da carreira eles voltem a atingir os níveis que já atingiram. Pior do que isso é como é que justificas, não é? Eu acho que o Benfica pagou muito as favas no início por estar com os jogadores. Eu fui ver no 0-0 do Benfica, o 0-0 permite ver quem é que são os jogadores mais utilizados. Mostra-te lá um 11 de jogadores mais utilizados. E aquilo, dos 11 mais utilizados, nos 11 mais utilizados tem o Austin, o Richard Reis, o Sudakov, o Enzo Barrenechea e o Leandro Barreiro. Sim, mas eu acho que isso não expressou, ao contrário do que muita gente pensa ou diz, eu acho que isso não expressou ou não expressa qual é o plano A do Mourinho. Expressa apenas que o Mourinho não tinha extremos em quem confiasse. Até porque, se te lembrares, antes do Luque Bacchio se lesionar, o Luque Bacchio jogou os jogos todos. Ou seja, o Mourinho começou a jogar com essa versão mais conservadora
porque na verdade não acredita muito no Prestiani e no Sheldon. Mas eu por acaso eu consigo ter aqui outra visão diferente, que era, eu acho que eu não acredito que estes jogadores de um momento para o outro começaram a treinar super bem e não treinavam bem, ou começaram a aparecer bem e não apareciam bem. O que eu acho é que havia mesmo jogadores que estavam à frente por outras questões, tipo, ou seja, tu gastares os tais 100 milhões que eu tenho aqui só em Richard Rios, Sudakov, Lukebac e Ivanovic, e depois... Eu acho que aí é difícil este exercício, porque o Rios custou para aí 35 milhões, não foi? Custou 27, mas depois há aí questões de objetivos assim. O Rios, e admitindo que em determinados jogos possa aparecer e ser importante, eu acho que o Benfica deveria admitir que se enganou e tentar transferir o Rios para algum lado, porque o Rios, na minha opinião, nunca vai ser jogador com nível para ser jogador do Benfica. Há jogadores aí dessa lista que eu tenho uma opinião diferente. Sim, o Sudakov, por exemplo, eu acho que tem um... E tu notas isso, a forma como ele trata a bola, como ele decide, notas que o Sudakov tem uma qualidade do caraças. Eu acho que será ali atrás do avançado. Eu acho que imagina, o melhor jogo que o Sudakov fez em Portugal foi a partida da esquerda contra o Nacional. Ele contra o Nacional, no jogo que o Benfica ganhou lá a acabar, ele criou 7 grandes lances de golo. 7, deve ser para aí um recorde em muitos anos da Liga. O que eu acho que o problema do Sudakov tem a ver com o facto de ele vir de uma liga onde jogam alguns jogadores que em Portugal jogariam na terceira liga, e alguns jogadores jogaram na terceira liga. É uma liga sem intensidade nenhuma, em que os jogadores têm todo o tempo do mundo para pensar, para executar, e de repente é um jogador que está habituado a um jogo de 10 km a hora e é lançado a um jogo, não é de 100, porque 100 é Champions League, mas pelo menos 50 ou 60 km a hora. Ou seja, acho que a nossa liga tem muito menos espaço, é muito mais agressiva, é muito mais difícil. Tem bons treinadores, do que a Liga são muito bem preparados. Do que a Liga da Ucrânia, que é um futebol muito paradinho. E o Sudakov está a sofrer com isso, porque tem que fazer tudo o que fazia antes, mas a uma velocidade muito maior. Agora, em relação ao Sudakov, eu sempre que o vejo jogar, como é que eu avalio o potencial? Ou poder dizer, ok, o gajo não está a jogar bem, mas este gajo vai dar. Porque em 10 ações, 5 são muito boas e 5 são más. E tu percebes, ok, há aqui potencial para que estas 5 que são más, que se transformem quando ele for mais rápido a decidir, mais rápido a executar, e este gajo, quando melhorar isto, quando se adaptar ao ritmo disto, ele vai, em vez de ter 5 boas, 5 más, vai ter 7 ou 8 boas e vai ser bom jogador. E eu consigo dizer isso do Sudakov. Se o Sudakov não triunfar em Portugal, estou muito enganado, porque eu acho mesmo que ele vai ser um grande jogador aqui. O Rios, eu acho o contrário. Os problemas do Rios, o Rios nem tem a ver com a intensidade do jogo, pelo contrário, ele está sozinho e não consegue acertar um passe de 10 metros. Sim. Isso tu não vais melhorar isso, não vais. Mas o que é que... Não vais. Eu noto que há uma diferença enorme, e o problema é nós às vezes contratamos jogadores pelo rendimento que eles têm num contexto muito específico, não é? E o caso do Rios é um pouco isso. Ou seja, o contexto do Palmeiras, para ele, é um contexto muito específico. Ou seja, mais uma vez, é um jogo no Brasil onde há mais espaço, onde o jogo não anda à mesma velocidade, é mais lento, onde as ações individuais têm muita preponderância. Porque uma coisa que o Benfica contratou um jogador que os lances que mais se mostravam na internet e os highlights dele eram ações de 1 contra 1 no círculo central. Eu não me lembro de ver uma ação de 1 contra 1 no círculo central em Portugal há anos. Quer dizer, não há nenhum jogador que de repente esteja a jogar um 1 contra 1. Eu acho que o Benfica passou de um ano para o outro de um 8 para 80. Ou seja, analisou-se o que estava mal e foi-se corrigir, mas passando de 8 para 80. O que é que eu quero dizer com isto? O Benfica tinha alguns jogadores que têm naqueles 2 minutos ou 3 minutos que tu tens a bola no pé, no jogo, tem um talento absurdo. Estou a falar, por exemplo, do Cockchu, do Di Maria, mas que depois nos outros 87 minutos são inexistentes, e isso prejudica a tua equipa. Para mim, uma equipa não se faz com jogadores desses. Passou disso, percebeu, ok, somos uma equipa sem intensidade, a equipa corre pouco, precisamos de uma equipa com outra capacidade no jogo sem bola. E passou disso para o contrário, que é, agora tens o Rios, ou até o Leandro Barreiro, ou outros jogadores que correm que nem desalmados, mas depois nos 2 minutos que é preciso ter a bola, eles são o completo oposto do que era o Cockchu e o Di Maria. Ou seja, o Benfica passou de gajos que jogam para caraças, mas não se mexem, e o futebol hoje em dia não dá para ganhares assim,
para outros que é o oposto, que encostam neles, ganham as bolas todas, mas depois quando é preciso dar aquele perfume com a bola e fazer golos, também não tem esses argumentos. Pois, o ideal é... Eu acho que o Sudakov pode ser diferente nesse aspecto. Eu consigo achar que o Sudakov é um jogador diferente, porque já fez alguns jogos que me deixaram eu também acho que ele é muito diferenciado. Aliás, quando ele chegou, as primeiras vezes que ele tocou na bola e a forma como... o facto dele não se livrar da bola à toa, segurar a bola à espera de melhores opções, notas que é um jogador diferente. Olha, isso é a situação do Mora. Ontem qualquer jogador naquela situação quer desfazer-se da bola. Tentaria encontrar um passe. É aquela do chegas à linha, vou já cruzar daqui, mesmo que não esteja lá ninguém, fiz o meu trabalho, ninguém me pode apontar nada. Há os jogadores que são assim, não é? Claro. Tipo, vou fazer o meu trabalho, ninguém me aponta nada. Chega à linha, cruzo. Não estava lá ninguém em condições de fazer gol, que se lixe, eu fiz o meu. E há outros jogadores que são diferentes. Se não tiver lá a ponta, lança com o pé dele. E tu, olha, fiz o meu, que se lixe. E há jogadores que são diferentes, que chegam lá e dizem, mas porquê é que eu vou fazer um cruzamento? Eu fico bem visto, mas isto não vai dar nada para a equipa, porque é que eu faço? E às vezes esses jogadores até são prejudicados, porque seguram a bola, porque não há ninguém, e depois até perdem, e a bancada até diz, aquele gajo é um burro, estava ali, podia ter cruzado. Só que o gajo viu que foi que se cruzasse não dava nada e tentou esperar por qualquer coisa, e depois naquela espera às vezes até lhe sai mal e parece que ele é que é o burro. Mas não, eu gosto desses jogadores que têm a personalidade de perceber, daqui não vou tirar, não estão preocupados em ficar bem com a bancada, querem realmente contribuir com algo no jogo. Eu acho que o Sudakov é esse jogador. Mas então quem é que seria o melhor 11 do Benfica ao momento? A defesa acho que não é preciso a defesa é que tem jogado, não é? Se calhar o Dedić. O Dedić, sim. Irá jogar, não é? Dedić, não vai jogar, mas irá jogar. Digo-te uma coisa, eu acho que o Benfica já há muito tempo devia ter começado a jogar com o António e com o Tomás. Eu acho que o Otamendi, percebendo, é assim, ao teres o Otamendi no plantel, ele tem que jogar. Pronto, isso eu percebo isso, porque senão as coisas depois podem não correr bem a outro nível e aquela capacidade de liderança e comunicação é importante. Não entendem, não é? Sim, agora, o Otamendi é um jogador que nesta fase sempre foi, mas nesta fase da carreira ainda mais, comete muitos erros e está ligado a muitas oportunidades de perigo e muitos golos dos adversários. E portanto, ele disfarça um bocado isso, claro. Depois ele tem muitos lances vistosos, não é? De corte em cima, de idas à área adversária. Porque muitas vezes a melhor forma de tu defenderes o lance é nem apareceres na fotografia, nem dares nas vistas. Eu não sei se lembras do golo do Salazar na Taça da Liga, que o gajo arranca de trás do meio campo e faz um golo incrível. O Otamendi naquele lance é de longe o principal culpado do lance. Tipo, a malta quer meter aquilo no Sudakov porque não agarrou o jogador. O Sudakov vem a correr atrás dele, é o menor culpado dali. Aquele lance, o Otamendi só tem de... O que o Otamendi fez naquele lance é, com 40 metros nas costas, trava. E ao travar, o Salazar só tem que meter a bola na frente e correr. O Otamendi só tem que continuar a recuar. Claro. Continuar a recuar. E se o Otamendi continuar a recuar, o que ia acontecer é que o Salazar, como tem o Otamendi à frente a recuar, tem que abrandar a condução, porque se continuar a correr com força vai contra o Otamendi. Ao abrandar a condução dava tempo do Sudakov apanhar o Salazar, do Tomás aproximar e dava tempo daquilo tudo juntar. Aquela decisão do Otamendi de travar a meio do campo para tentar um desarme, porque ele joga sempre assim, é o 8 ou 80. Aquilo, quando sai bem, desarmou, espetacular. Só que às vezes não sai bem, e quando não sai bem, és punido por isso e levas um golo. E ele joga sempre neste... Então tu acreditas que a melhor defesa do Benfica atualmente seria o Tomás e o António? Eu acho que tem muito potencial para ser a melhor defesa. Agora, para isso o Otamendi não pode fazer parte do plantel. Pois, é como o caso do Di Maria o ano passado, não é? Sim, não podes tirar. Não podes ter o Di Maria nem o Otamendi. Não podes tirar da equipa. Podes ter gajos com este estatuto. Mas daí do meio para a frente, então? Eu acho que o Washington tem que jogar sempre no meio campo, e esta subida na qualidade do jogo do Benfica, eu acho que tem tudo a ver com isso, com o Washington jogar ali. Depois, não sei, não pensei muito nisso, mas acho que o Sudakov tem que estar sempre na equipa. Eu diria que o Sudakov, eu nesta fase, porque depois o Rafa também veio, e é um jogador que, para além de ser muito querido dos adeptos, é um jogador que tem rendimento na Liga Portuguesa. Já sabemos que as características dele são muito potenciadas e ele consegue desbloquear muitos jogos e criar muitas oportunidades. Mas eu acho que há espaço. Eu acho que o jogador que vai cair, na minha opinião, é o Prestiani. Sim, eu também acho. Eu acho que vai cair.
assim de fora, talvez construísse aquilo com o Oshens e o Enzo no meio, e depois na frente Luque Bacchio à direita, o Rafa nas costas e o Sudakov na esquerda. Eu sei que as pessoas não gostam, e tu também não gostas do Sudakov na esquerda, mas eu acho que o Rafa é muito melhor por dentro e que o Sudakov pode render muito na esquerda. Eu não desgosto. Eu acho é como é que se vai retirar um Sheldrup na forma que ele está. É assim, como é que o arrancas de dentro de campo? Mas isto também não é uma equipa para amanhã, porque o Luque Bacchio não está em condições. Não, mas dentro das opções que existem atualmente, eu se calhar... Uma opinião, se calhar menos popular, eu gostava de ver, nem que seja para dizer, afinal não, como está é que está bem, gostava de ver o Ivanovic na vez do Pavlidis. Eu acho que, apesar dos números me desmentirem, mas eu também consigo defender-me em relação a esses números, eu não acho que o Pavlidis seja... aquele novo goleador. Sabes aqueles senhores que ligam para a TSF de manhã a reclamar? Sabes quais são esses jogadores? Não sei se já ouviste alguma vez. Sim. Eu hoje estava a vir para aqui e estava a ouvir não sei se era a TSF, se era a Renascença, posso estar a dizer aqui, a fazer um endorsement errado, mas estava um senhor a ligar e ele, sempre muito emotivos, não é? Sempre são sócios há 60 anos, são sempre sócios há 60 anos, sócios há 60 anos do Benfica, pá. Eu nunca vi um ponta de lança a fazer lançamentos laterais, pá. Ele anda em todo lado e depois na hora que é para metê-la... Mas é um bocado isso, é isso que eu acho. Eu estava tipo, este senhor está a dizer isto com a emoção errada, mas ele não está tão errado assim. Isto é o que eu acho que são, ou devem ser os grandes avançados, que é, nos primeiros 2/3 do campo, eles mostram-se ao jogo, ajudam a equipa a levar a bola até ao último terço. Quando a bola entra no último terço, o jogo para eles acabou. Tem que se posicionar para marcar golo. Mais nada. E o Pavlidis não faz isso. É por isso que o Pavlidis, em situações de cruzamento, muitas vezes está para lá do primeiro posto. Como é que ele vai marcar um golo com a baliza nas costas? Pois, sim. O Anísio, que o Mourinho disse, e é verdade, que eu conheço muito bem, nem sequer é um gajo forte no ar, e de repente em 2 jogos tem mais golos de cruzamento do que o Pavlidis em 2 anos. Não é por acaso, é porque o Pavlidis não se posiciona bem na grande área. E a questão dos números, ele tem números incríveis, mas metade são de grande penalidade. Pois. Se desse aqueles penaltis todos ao Ivanovic, o Ivanovic estava em terceiro melhor marcador da Liga só com os penaltis. Pois. Portanto, tu achas eu tenho dúvidas... Podias dar uma oportunidade ao Ivanovic naquela posição? Eu acho que sim. Mas se calhar estou muito enganado. Porque eu só ouvi bocadinhos no Benfica e vi na Bélgica. E aí pareceu-me um jogador diferente para melhor. Mas se calhar estou enganado. Mas eu não acho que estejas enganado. Eu acho que há um problema maior do que esse. Eu acho que nós não estamos enganados relativamente a isso. Eu também gostava de ver o Manu jogar mais tempo, quando ele tivesse bom. É um jogador que eu gosto muito. Eu acho é que tu não podes querer as duas coisas. Tu não podes contratar jogadores de 20 milhões e teres lá um indiscutível. Eu acho que isso é que é chato. É tu contratares um jogador de 20 milhões e o jogador da posição que compete na posição com ele é indiscutível. Que é um bocado o que o Benfica fez com o Ivanovic. Contratou um jogador por 20 milhões e o outro jogador que joga na posição dele é indiscutível. Ou seja, é um jogador querido dos adeptos, porque isso, parecendo grande, cria problemas ao treinador. E atenção, para que não passe a ideia errada, eu acho o Pavlidis um belíssimo jogador até chegar ao momento em que ele tem que se posicionar na grande área para fazer golo. Tu viste os dois golos do Anísio, ele sai das costas do defesa, antecipa-se e faz golo nos dois. O Pavlidis nunca se mete nas costas dos defesa, está sempre à frente do defesa. Isso torna muito fácil de ser marcado. Ao jogo, às vezes tens que esconder eu quero sempre participar na bola. Tu, se fores ver vídeos do Haaland, o Haaland, quando a bola chega ao último terço, ele montes de vezes até vira as costas à bola, tipo, agora já não é para mim, vai-se embora, vai-se só posicionar na grande área à espera do momento de fazer gol. Isso é uma coisa que se vê imenso nos grandes avançados, mesmo o Lewandowski também faz bastante isso. Sim. Todos os grandes avançados, quando a bola chega ao último terço, o posicionamento deles é mais longe da bola. E o Pavlidis faz o contrário, quer participar e às vezes faz grandes jogadas e faz aquela grande jogada do gol contra o Sporting o ano passado. E é um jogador que tem muitas qualidades. Como ponta de lança, eu gosto dos gajos, quando a bola chega ali ao último terço, esquecem a bola e começam-se a preocupar mais, esquecem o jogo e começam-se a preocupar mais com o golo. Acho que então talvez podemos afirmar aqui que o Pedro Bolsas colocaria o Ivanovic no lugar de eu gostava de ver, sim. E talvez o António Silva no lugar do Otamendi, não é? E depois aí, nesse caso, sem o Luque Bacchio, deixavas o Sheldrup. Deixava o Sheldrup. E deixavas, se calhar, o Rafa à direita e o Sudakov no meio, ou trocavas? O Rafa acho que tem que jogar no meio. E acho o Sudakov então aí jogava à direita? Não tem rendimento nas alas. Essa é difícil, mas não me espantaria o Sudakov à direita, não.
Pois, Não o problema é que o diferença. Dedić está sempre, o João Cancelo da Ispa está sempre a vir para dentro, sempre a conduzir para dentro, chega ali ao último terço, só quer vir ele fazer o gol com o pé esquerdo e fazer a jogada de combinação interior, e isso é difícil para teres um jogador como o Sudakov à direita e depois o teu lateral também querer ser mas repara, o ponto de partida do Dedić é sempre por dentro. Quando ele vem para fora, é o Sudakov ajeita. Eu acho que o Benfica podia ganhar alguma coisa se o Sudakov jogasse à direita, se o Bá tivesse bom. Eu acho claramente que o Sudakov é melhor à esquerda do que, ou tem mais potencial à esquerda do que à direita. Um bocado aquilo que falámos há bocado do Trincão, falámos, sim, sobre o Trincão, claramente. Agora, obviamente que eu estar a defender que o Sudakov deve jogar à esquerda, obviamente que eu sei que a posição onde ele pode ter mais impacto não é essa. Agora, se tu tens um gajo como o Rafa, que nas costas do avançado tem características incríveis, acho que não deves desaproveitar isso. Ninguém está a imaginar o Rafa a cruzar. Sim, seja, o que é que ele vai estar a fazer? Acho que não deves desaproveitar isso. Eu acho que o Benfica vai ter aqui, o Mourinho vai ter agora aqui um problema de certa pressão para alguns jogadores jogarem, porque é muito complicado, acho eu, tu aguentares durante muitos jogos seguidos estes milhões todos no banco, até pelos egos, pela forma como eles depois se vão comportar, tudo isto acho eu que vai ter impacto. Já tivemos em balneários, sabemos perfeitamente como é que isto funciona, que isto não é só gerir o que eles jogam lá dentro. O Mourinho, certamente a melhor pessoa do mundo, talvez para fazer isto, entre ele e o Ancelotti, deve ser ele tac-a-tac pessoas para tratarem de egos. Mas no caso do Mourinho, agora, neste Benfica, eu acho que ele tem problemas graves, como por exemplo o Sheldrup e o Prestiani serem os jogadores que estão a ter mais rendimento, talvez no 11 do Benfica atualmente, e tenham que sair os dois para a melhor equipa do Benfica jogar. Mas repara, o Prestiani, que eu acho que tem condições para vir a ser um grande jogador e ter uma grande carreira, mas não como extremo. Acho que ele pode ser um grande jogador na posição de estar a jogar o Rafa, onde nós achamos que deve jogar o Sudakov. Porquê? Mas isto é a forma como eu vejo o jogo. Hoje em dia, ao contrário, quando eu era miúdo, os baixinhos jogavam no corredor lateral. Hoje em dia eu acho que é o contrário. Acho que o corredor lateral é onde te exige mais sprints, mais velocidade, mais chegada rápida à frente. E o que eu sinto o Prestiani quando joga ali a extremo, para além de outra questão, que é muita parra e pouca uva, mas já lá vamos, mas é que lhe falta velocidade, falta capacidade para pedir bola na frente. O Luque Bacchio em 3 jogos recebeu mais bolas nas costas das defesas adversárias do que o Prestiani em 2 anos ou 3 anos. Na vida dele toda. Na vida dele toda. Eu acho que um extremo tem que ter essa capacidade, ou seja, acho que o Prestiani não tem velocidade, nem perna alta para poder jogar no corredor lateral. Concordo. E depois, desculpa. Não, diz. Muita parra, pouca uva. É porque ele faz muitas coisas, agita o jogo, mas chega a hora H, nunca faz golo. O Benfica perde pontos em Tondela, quantos lances o Prestiani teve para fazer golo e não fez. Pois é isso. Se lá tivesse um gajo que chuta bem à baliza, o Benfica tinha ganho aquele jogo. Pois são características, às vezes são precisas características diferentes nas equipas grandes. Olha, eu há pouco estava a falar dos gajos do Porto, que juntos têm os golos do Pote. Eu, se for ver os do Prestiani, tem um golo em um ano? Sim. Não pode, um gajo que joga na frente de ataque do Benfica, de marcar um golo em um ano. Marcou mais golos ao Real Madrid do que ele na época toda. Isso faz diferença. Mas por acaso, estavas a falar disso de ser preciso atacar as costas. Por acaso o Sporting, se há algo que eu acho que lhe falta, apesar de ter um jogador com uma explosão enorme, que é o Catamo, mas o Sporting não tem ninguém a saltar nas costas. Mas tens o Pote não recebe, mas faz muito esses movimentos. O Soares também é um gajo ameaça, pelo menos, não é? Isso faz com que a linha abaixo, não é? E ganhe espaço para jogar. O Soares também é um gajo fedido a pedir bola nas costas. Eu acho que ele mesmo que ele faz tudo bem. Eu não me lembro, talvez desde... Eu vou dar um take um bocado ousado, mas eu posso. Se quiseres podes-te controlar, eu posso, porque as pessoas já estão habituadas a que eu diga merda. Portanto, eu vou dar um take ousado. Eu não me lembro nada disto desde o Falcão, de uma coisa que me encanta tanto. Eu claro que gosto mais do Gyökeres do que do Soares. Agora o Soares para mim é uma grande surpresa. Isto encanta-me. O Gyökeres deixava-me a fazer barulho, sabe? Eu estava na bancada a fazer barulho, estava... O Soares eu estou tipo... Ele faz tudo bem. Era o que eu estava a dizer. Ele faz tudo bem, consegue jogar em apoio, consegue jogar na profundidade, marca golos. Aliás, a cena que eu mudava no Soares, que eu acho que ele é pior, mesmo assim, tu vais ver os números e está ótimo, é que ele falha golos para caraças. Não, pois falha. Porque se ele fizesse os golos, assim, aproveitasse um bocadinho mais as oportunidades que tem,
ele fazia mais Mas gols ele que o não jogava no Gyökeres. Sporting, não é? Eu Pois, também tenho essa, pois. esses não são para nós. Esses são para as outras equipas. Mas ele é uma grande, quando eu digo grande surpresa, não é que eu não esperava que ele fosse bom jogador, Para mim esperava foi, que fosse bom jogador, não é? Só que, pá, é um gajo que foi ao Marselha, não correu bem, estava na segunda de Espanha, pá, não esperava que fosse tão bom. Eu Ele não esperava para mim é de mesmo, longe o melhor avançado em Portugal. Eu acho que ele é o e eu melhor não avançado pensava de Portugal, que isso fosse acontecer. E para mim é o que me... Pronto, eu se calhar vou corrigir, porque depois eu também não me apetece ir para o TikTok. Para mim é o que me encanta mais deste Falcão. Pronto, eu vou dizer assim, talvez pode não ser o melhor na Sim, verdadeira mas acessão da é palavra. agressivo. Talvez pá, o Jonas me desse tudo. coisas que o Soares também me dá em termos de encantamento. São diferentes, mas o Jonas, ou seja, é aquele jogador que faz-te ter várias vezes durante o jogo, tipo... Lá está. Olha, há bocado estávamos a falar do Benfica ter passado do 8 para o 80. Tipo, ou tens gajos que jogam ou tens gajos que correm. Pá, eu acho que o truque do Sporting nestes anos, em que é bicampeão, é conseguir juntar os gajos que fazem tudo. Querem jogar e o querem Soares correr, joga, mas também corre que nem um animal. Sim, com o Tu PSG, vês o jogo é o próprio assustador. Pote e o Trincão, que são jogadores que tecnicamente... Ninguém vai dizer que o Pote e o Trincão, as suas melhores características é correr. Mas eles correm para caraças e pressionam E o Pote sabe defendem. muito sobre o jogo. Aliás, o Rui Borges já disse isso várias vezes, que uma das razões pelas quais, quando ele está bom, ele coloca-o sempre, é porque ele acrescenta muito ao jogo taticamente e mesmo para os colegas. É um gajo que sabe tudo, corrige, ajuda. E a minha opinião é que equipas para ganharem hoje em dia, e a vitória na Champions do Paris Saint-Germain acaba por legitimar aquilo que eu estou a dizer, para ganhares hoje em dia tens que ter, pá, não basta seres talentoso e também não basta, e aí nunca bastou, correres muito. Tens que ter as duas coisas. O futebol está muito completo. Tu não podes ter gajos só para correr e outros só para jogar. Não, o mesmo gajo tem que fazer tudo. Tem que correr e tem que saber jogar futebol. Se tivesse que dar aqui um palpite para campeão nacional, achas que vai ser o Porto? Acho que vai ser o Porto, porque 4 pontos a mais e já não tem de jogar contra o Sporting. Portanto, o Sporting não depende de si próprio. O Porto é a única equipa que depende de si próprio, portanto acho que vai ser o Porto. Agora, acho que está muito em aberto, sinceramente. E acho que até ficou em aberto para 3. Apesar de muito difícil para o Benfica. Estás a dizer, mas ficou um bocadinho se mais, o Benfica tivesse, eu colocaria o Benfica mais na luta se eu achasse que o Benfica tivesse melhor equipa do que tem. Não acho que os 7 pontos. Agora, eu acho difícil imaginar o Benfica sem mas o futebol perder é muito bonito, pontos. porque tu estás aqui a dizer, o futebol é mesmo bonito por causa disto. E aquela frase mítica do Cruyff que ele dizia: nunca havia um saco de dinheiro ganhar jogos. Aplica-se aqui porque é impressionante que nós estamos a dizer que o plantel que é pior é o que eu estou a dizer. Ontem, no banco e fora do jogo, no banco e fora, ou seja, os jogadores que não estavam, que não jogaram, ontem não, no jogo do Benfica, tinha Enzo que pode custar 15 milhões, o Stakov 27, o Ivanovic 23, o Bruma 8, o Mano Silva 12, o Luque Bacchio 20 e o Richard Rios 27. Esta opinião que eu tenho sobre o Benfica, se o Bruma voltar àquilo que fez em Braga, que eu acho que não vai acontecer, mas se voltar e se o Luque Bacchio voltar bem, eu acho que o Benfica fica com uma grande equipa também. Uma ótima equipa. Se não jogar com o Rios no meio campo para não meter bolas para a bancada e jogar com alguém no meio campo que consiga fazer a bola chegar ao Bruma e o Luque Bacchio. É importante às vezes as equipas aceitarem que vão vender menos camisolas e vai haver menos selfies no final do jogo, mas a equipa vai andar mais. Mas sim, é importante aceitar isto. Com o Oshens no meio campo, que é um gajo que leva a bola com qualidade, se jogar lá outro, como o Enzo ou... Pá, acho que se o Bruma estiver bem, se o Luque Bacchio estiver bem, que o Rafa bem, o Benfica... Agora, quando esses jogadores todos estiverem bem, está o campeonato a acabar. Sim, é o que eu acho. É verdade, sim, já não há nada a fazer. Aliás, quando o Benfica começou a encontrar um bocadinho a sua forma, já não está a lutar para nada, na verdade. Um bocado sim. ainda está no playoff. Mas estava-te a dizer, mas acho que apesar de achar que o Porto vai ser campeão, isto ficou muito em aberto com o jogo do Porto no Casa Pia. Muito em aberto, porque eu acho que o Sporting é a melhor equipa, é a que joga melhor e a que tem, sei lá, que eu estou mais à espera que ganhe os seus jogos. Se tivessem todos com os mesmos pontos, eu diria que o Sporting era o favorito. Agora, estes 4 pontos, estes 4 pontos e o facto do Porto já não ter de jogar com o Sporting, o que deixa o Sporting a depender de terceiros, permite-me dar favoritismo ao Porto. Mas estou muito curioso para ver. O Porto agora nos próximos 4 jogos vai ao Nacional e vai ao Estádio da Luz. E estou muito curioso para ver que dificuldades é que o Porto vai encontrar nesses jogos. Eu tenho aqui uma outra questão. Hoje estava na Berra, no Twitter, não sei se tens visto, nem sei se queres comentar isso, se não quiseres está tudo bem. Não tens interesse em comentar. Não sei se viste, que é cartazes no balneário do Sporting eu vi. E ares condicionados.
O ar-condicionado não sei. Bem, aqui isso aí é que acho que foi lixado, pá, deixaram o ar-condicionado frio como o caraças e não dava para Mas desligar. também está a tentar tanto frio, não é? Não, é isso, mas estava desligado, no frio. Ou seja, deixaram o ar-condicionado no frio Estava e não muito dava frio. para desligar. Ou seja, gelaram o balneário. Mas isso não foi no fim do jogo. Foi, mas isso Então, mas é para já estava feito. adoecer os jogadores para os jogos a seguir. É que eu, por exemplo, ficava logo. Eu sou um pulso do caralho com o ar-condicionado. Ligas-me o ar-condicionado aqui 5 minutos, eu fico logo todo Epá, eu vou-te dizer o que é que eu acho sobre isso. Eu tenho uma opinião polémica contrária. Eu sou sportinguista. Eu tenho uma opinião polémica contrária aos sportinguistas. Que é, eu acho que isto é só uma amostra do que sempre foi. O futebol é isto. Futebol, tipo... Deixem-nos de... Sei lá, tenho que ter cuidado com as palavras, senão De merdices. Merdices, se calhar. Sim, merdices é uma boa palavra. É claro que os jornais têm que lá estar, meu. Claro que têm que lá estar. Aquilo é o estádio do Porto. O Porto tem que decorar aquilo à maneira deles. Sim, é isso. Eu também concordo com isso. Para mim... Não, eu acho mesmo que... Aliás, há pouco tempo, numa conversa com o Rui Vitória, ele estava-me a contar de jogos que foi jogar ao estádio do Porto com o Benfica. Que lá o balneário do visitante está todo decorado com cenas do Porto e até com algumas coisas que, entre aspas, metem medo. Algumas assim, umas fotografias que têm umas particularidades que até metem medo. E o que é que os gajos faziam do Benfica? Mandavam lá alguém primeiro, forrava aquilo tudo e quando a equipa entrava lá já só viam coisas vermelhas. Portanto, acho que isto é futebol, meu. É a mesma cena dos apanha-bolas estarem a esconder as bolas. É bonito, não é. Agora vais chorar por isso. Então, na última jornada, se a tua equipa tiver a receber alguém, não vais fazer o mesmo. Se não fizeres, és um anjinho do caraças. Eu estava a dizer a ver o jogo, a minha namorada estava a ver comigo, estava aos berros, é sportinguista doente, e estava aos berros a dizer e eu estava tipo, eu fui apanha-bolas na Primeira Liga, pelo Trofense, e fica aqui uma mensagem para o Ferreira, que era o roupeiro, que ele nem havia, nem falava, mas ele chegava lá e tirávamos as bolas. E dizia assim: o teu trabalho acabou, podes ir para o balneário. Siga, ao jogador da tua equipa dás a bola à mão, ao jogador da outra mandas a bola para o chão e ele demora tempo a apanhar. Por causa do Ferreira fui insultado pelo bonito. Lulinha. Não, mas quer dizer, o futebol também não é ópera, eu fui insultado pelo Lulinha à pala de Ferreira, que ele dizia, quando ele vinha pedir a bola não lhe dás. Eu se calhar vou ser super criticado por estar a dizer isto, mas eu acho que o futebol não é ópera. E ele vinha tipo, filho da mãe, e eu... o Ferreira é que mandou. E de género, tipo, não vale a pena estares a diabolizar alguém porque são todos iguais. A malta fala da perda de tempo. Porque empatei porque os gajos perderam tempo. Quando estás num clássico a ganhar 1-0, os últimos 5 minutos já não se joga, armas uma confusão qualquer e são todos iguais. Tem que acontecer tudo. São todos iguais. Hoje calha-te a ti, amanhã calha-me a mim. Eu até vou mais longe. Eu fiquei feliz de ver esses cartazes quando me mostraram, porque eu senti, caraças, ainda não se perdeu isto do futebol. Já que se perderam muitas coisas, ao menos isto não se perdeu. Eu acho que isto é algo que se deve preservar no futebol. Esta competitividade, obviamente que é dentro daquilo que for a legalidade. Tudo o que for dentro da legalidade para mim, e houver competitividade, é pôr-se a competitividade no máximo, que isso é que nos fez apaixonar sobre futebol. O meu pai ia à bola, ao estádio na altura, e dizia coisas que aquilo, os centrais, até agulhas de mal, para estar no cu dos avançados, e o que... Pronto, o futebol tinha uma paixão diferente e eu acho que se perdermos isso... Eu acho que faz parte. E até podes ver da maneira contrária, aqueles jornais a dizer que o Porto era pentacampeão. E tinha um ainda mais lixado, que era da proposta do Yulman no Atlético, por não sei quantos milhões. Achei uma ideia muito criativo. Não sabia disso, estou a saber agora, acho uma ideia muito gira. Eu acho super criativo. Acho sim, e até claro. se calhar, olha, se fosse meter tipo... Eu até acho que podiam ir um bocadinho, olha, se o humor, que é a minha área, pode ajudar em alguma coisa, que seja nisso. Que era até, por exemplo, irei buscar com o jogo contra o Benfica. Lembras-te daqueles anos em que as capas diziam que os jogadores bons vinham todos para o Benfica e depois eles iam para o Porto? Sim. Claro, tudo a dizer, Falcão no Benfica. Não sei quem no Benfica e tudo no outro. Só para irritar. Agora, imagina, se fosse em Alvalade ou na Luz e o Sporting está a ganhar 1-0 no último minuto, ou o Benfica está a ganhar 1-0 no último minuto, mas não vão perder tempo. Claro que não vão armar uma confusão para o jogo parar. Não, claro que sim. Isso, são todos iguais, para que é que hoje vais criticar um quando o teu, de certeza absoluta, vai haver um momento que faz igual. Estavam a dizer também no Twitter que havia as colunas do Dragão, sempre que os adeptos do Sporting
que ela estava mais alta, havia umas colunas viradas para lá que davam um som qualquer para abafar. Olha, agora quando o Porto vier a Alvalade, o Sporting faça o mesmo. Que sim, ou então que seja criativo e faça outras coisas. Eu até vou dar este take aqui, que é, deixo o apelo aos três grandes que nos clássicos haja sempre algo disto. Porque eu acho mais engraçado. Ou seja, vão tentando escalar até ver qual é que é o pior. Sim, era o que eu estava a dizer. Não é bonito, não. Se calhar vão-me criticar por estar a dizer isto. Mas é futebol. Tipo, sim, faz parte. Eu sinto que tens de preservar isto. Se puderes dar mais 1% para ajudar a tua equipa a ganhar, por que não fazeres isso? Sim. Desde que não mates ninguém, desde que não magoes ninguém, desde que não faças nada ilegal. Sim, da minha parte. Alguém merece ser preso porque pôs uma coluna... Nós estamos a dizer isto, o que é que vai acontecer? Para a semana, no Interturmas, ali numa escola em Odivelas, vão aparecer fotos de familiares da equipa do 5º C, postas pela equipa do 5º A, só para os irritar. Acho que depois vão para todos para o conselho de turma. Muito bem. Para a semana há uma reunião de pais e nós vamos ser os culpados. Não façam isso se forem jogar xadrez. Agora se for futebol, acho muito bem. Sim, isso não façam. Por falar em futebol antigo e futebol atual, eu trouxe aqui um exercício para nós fazermos da Seleção Nacional. A Seleção Nacional vem aí mundial. Sim. Toda a gente diz que nós temos provavelmente a melhor geração da história, ou uma das melhores da história, há muita gente que diz isso. Eu trouxe aqui um pequeno exercício sobre o Mundial de há 20 anos, seleção de 2006. Eu fui ver qual era o melhor 11 dessa seleção, e o 11 que eu estou a atualizar para a nossa é o 11 da final da Liga das Nações, que basicamente é a última grande competição. Não é bem o 11 da final, eu fiz aqui uma troca porque eu acho que foi uma nuance que só houve porque um jogador não estava disponível. Primeiro precisamos definir aqui uma coisa para fazermos este exercício, que é quem é que será o lateral direito, o Dalot ou o Cancelo? Para mim o Cancelo é melhor. Ok, então fica o Cancelo como lateral direito desta seleção. Porque aqui é importante definir isto, porque senão, para esta situação... Não, acho que é o Cancelo que vai jogar os jogos principais. Eu também acho que sim. Mas pronto, mas o Dalot também tem sido um jogador muito utilizado, e como o Cancelo agora voltou a jogar futebol profissional, portanto, se calhar tem possibilidade de jogar mais. Quando jogava lá na Distrital da Arábia era mais complicado. Mas pronto, já tínhamos dito aqui em off, eu sou completamente hater dos jogadores que vão para a Arábia. É uma cena que eu tenho. Eu percebo o dinheiro, mas irrita-me. Pronto, eu não consigo não me irritar e para mim eles não iam à seleção. Pronto, eu vou deixar aqui outra vez este take. Mas pronto, tem que ir porque faz parte. Mas o Ricardo e o Diogo Costa. O Diogo é melhor, sim. O Diogo é efetivamente o Ricardo tem uma história incrível na nossa seleção, pois, que o Diogo ainda não que nunca se apagará, mas o Diogo Costa tem condições. O Diogo é melhor guarda-redes, mas ele tem que andar para ficar na história como o Ricardo. Sim, daqui a 30 anos é mais fácil se calhar a malta lembrar-se do Ricardo a minha geração do que do Diogo Costa, acho eu. Para já ainda. Embora o Diogo neste último, que foi no Mundial, que defende aquele penalti também... Acho que é Euro, acho eu. Euro, defende aquele penalti que nos mantém... Também é verdade. Mas sim, a história do Ricardo é quase inigualável. São dois seguidos. Sim. É impressionante. Mas o Diogo é melhor, sem dúvida nenhuma, não há comparação. Depois o Miguel era o lateral direito da seleção de 2006 e o Cancelo é o lateral direito, também é o Cancelo, acho eu. O Miguel era bom jogador, era um bocadinho underrated, não era? Era melhor até do que... Sim, era muito rápido, não definia muito bem as coisas, mas o Cancelo é top mundial. Sim, Cancelo é outro nível. E quem vai decidir aqui isto és tu, eu só estou a dar a minha opinião, mas quem prevalece é sempre a tua. Depois aqui acho que é um grande duelo, Ricardo Carvalho e Ruben Dias. Escolho o Ricardo. O Ruben é incrível, mas o Ricardo é o meu central favorito. Que eu já vi. É o meu central favorito de sempre. Sim. Eu também ainda apanhei. O Ricardo faz parte ainda, porque o Ruben Dias está na... Para quem não se lembra do Ricardo Carvalho, o Ruben Dias está na Premier League e já ganhou muitas Premier Leagues. O Ricardo Carvalho fez a dupla com o John Terry, que menos golos sofreu numa edição da Premier League, se não estou em erro. Sim, e depois era o que ele... era a tranquilidade que ele passava. Era ver um incrível, central a dominar bolas de peito atrás dos avançados como ele fazia. Ele fazia aquilo permanentemente. A bola vinha, ele dava um passo atrás, e jogava. Eu também, talvez o melhor central que eu já vi em Portugal. Português. Eu também acho que sim. A par do Pep, se calhar, o Pep pode ter colocado daí. Mas gosto mais do Ricardo. Eu também gosto mais do Ricardo, também é mais o meu estilo. Depois é entre Fernando Meira e Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio. Sim. Eu não me lembro, eu lembro-me do Fernando Meira, mas era isso, o Ricardo Carvalho era tão bom que eu esqueço-me do o Meira até foi mais 6 do que central, não era na minha opinião, não foi um central de topo europeu, foi sempre um jogador de topo nacional, por isso é que andou pela seleção portuguesa, foi um bom 6, depois, se bem me lembro,
passou para central porque o Benfica tinha muitas dificuldades porque não tinha centrais, e ele não sendo central era o melhor central do Benfica. Mas não, quer dizer, o Inácio também ainda não saiu de Portugal, mas eu acho que o Inácio é melhor que o Fernando Meira. Eu também acho que o Inácio é melhor. O Fernando Meira foi um grande jogador também, atenção. E eram muitas vezes um 6 daqueles que tinha muita classe a jogar. Eu estava só a procurar aqui de Portugal no Mundial de 2006, porque eu acho que... Mas se tivesses metido aí o Pepe, eu tinha escolhido o Pepe. Pois, aqui a questão é que eu não sei qual é que era a equipa de Portugal nesse ano, os outros centrais, pois... Mas era o Ricardo Carvalho, era o Ricardo Costa ou outro, portanto, qualquer um dos dois, acho que o Gonçalo Inácio também ia ser escolhido. Embora seja muito amigo do Ricardo Costa. Pronto. E também já foi convidado para vir aqui. Ele vai-me perdoar. Ele também já foi convidado para vir aqui, opa, para quem lhe manda manda também um abraço, mas efetivamente eu também acho que o Inácio é melhor. Depois temos aqui entre Nuno Valente e Nuno Mendes. Opa, é uma luta. Isso é desigual. Não tem comparação. É uma luta injusta para o Nuno Valente, que fez uma excelente carreira, mas. Sim, mas o Nuno Mendes é um dos melhores laterais que eu alguma vez vi jogar. Eu acho que até aqui. Podias meter aí qualquer defesa esquerdo que já tenha representado a seleção portuguesa, que eu ia escolher o Nuno Mendes. Eu também. Quanto mais o Nuno Valente, que com todo o respeito não foi sequer dos melhores laterais esquerdos que nós já tivemos. Mas o outro tinha outro, podia ter posto o outro, que era uma escolha mais, que era o Marco Caneira. Mas também não era. Também era central. Era igual. Nem era bem, ele nem sabia se era lateral, nem se era lateral. Ele marcou aquele gol ao Inter e pronto, depois também nunca mais. Depois, eu acho que até aqui está a ser injusto para a seleção de 2006, mas atenção que isto não fica assim. Eu sei, que na tarde começa a aparecer o Deck e o Figo. Pois, é que é a partir daqui. A partir daí é que começa a ver. Petit Vitinha. Vitinha, não há hipótese. Ainda não é aqui. Digo isto com muito medo do Petit. Nem o Petit se iria escolher a si próprio em relação ao Vitinha. Mas o Petit foi um jogador muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente, portanto ele próprio escolheria o Vitinha. Eu tenho medo de dizer isto do Petit, pá. Eu sempre que falo do Petit devia estar Caneleiras, que eu lembro-me dele, então aquela altura dele no Boa Vista. Olha, mas sabes que o facto de ele ter sido um jogador muito agressivo é uma teoria minha, não sei se depois é verdade. Afastou das pessoas a qualidade que ele tinha, é isso? Afastou das pessoas a qualidade que ele tinha como jogador e como treinador, porque ainda olham para as equipas do Petit como deve ser as equipas da retranca e da castada, e não é nada disso. O Petit tem feito trabalhos incríveis como treinador, é um belíssimo treinador, e eu acho que essa imagem de caceteiro o tem prejudicado, porque as equipas dele não... E mesmo como jogador, são bem melhores do que aquilo que as pessoas acham. Mesmo como jogador, por exemplo, acontece também, o mesmo com o Casemiro. Com muita qualidade. O Casemiro, toda a gente olha para ele como um jogador que não tem qualidade com bola, e o gajo tem uma qualidade do caraças com bola. Sim. Só que a ideia que dá, como eles dão muita fruta depois quando ela não está lá, quase que apaga apaga, é tipo como se depois fossem fraco. O Fernando do Porto também era um jogador que jogava muito bem com bola, e só porque fazia muitos carrinhos. Só que a comparação no caso é com o Vitinho. Um médio que está nomeado para a bola de ouro. Sim, é com um dos melhores. É isso que a seguir, Maniche e João Neves. O Maniche foi um grande jogador, mas eu vou escolher o João Neves. Pois. Isto deve ser uma grande honra para o João Neves. Ou seja, aos 20 já é escolhido em detrimento do Maniche, porque o Maniche foi realmente um excelente jogador. Mas o João é diferente. Vocês escolhiam quem? Escolhias o Maniche? Tu és sportista ferreiro, tu não gostas de João Neves. eu digo-te, o Maniche não teve muitas épocas de grande nível. Eu acho que o João Neves vai ter mais épocas de grande nível. O Maniche tem aquele ano no Porto, ou aqueles 2 anos no Porto, que são incríveis, e teve boas épocas na seleção. Ou seja, no prime dos dois, quem seria? Imagina, o Maniche estava no prime agora. Eu acho que o prime do Neves ainda vai chegar, mas aquilo que ele já fez nestes mas atualmente, anos... imagina, o que eu quero dizer é, se tu transportasses o prime do Maniche para o dia de hoje e tivesses que escolher um para titular do próximo Mundial, era este o meu exercício. Escolhi o João Neves. Era o João Neves? Eu também acho que sim. Eu também acho que sim, mas gosto de dificultar aqui o... Aqui para mim é que vem a bota a partir daqui começa a apertar de uma maneira... Aqui já, eu acho que aqui vais ter Deck e Bruno Fernandes. Vou ter que escolher o Deco com muita pena. Acho o Bruno incrível, tem um rácio de golos e assistências inacreditável, mas o Deco fazia tudo bem. O Deco foi segundo da bola de ouro. A ver se isto faz sentido para as pessoas. O Bruno Fernandes tem um número incrível de golos e assistências, tem-o à custa também de arriscar muito, e com esse risco somar muitos erros.
O que vale a pena, porque o que ele faz com golos e assistências é extraordinário e coloca-o num dos melhores, para mim, num dos melhores jogadores do mundo. Mas tem esse rendimento à custa de um risco constante que também o leva a errar muito. O Deco era um jogador que não tinha erro. O Deco não perdia uma bola no jogo inteiro. Pá, não tem os números do Bruno, não tinha aquele número de golos e de assistências, mas eu acho que teres o Deco na tua equipa proporcionava-te que no fim do dia a tua equipa marcasse mais golos. Podia não ser o Deco a tê-los, mas como o Deco decidia sempre tudo bem, não perdia uma bola, passava sempre quando devia de passar, rematava sempre quando devia de rematar, eu acho que o Deco potenciava que a sua equipa tivesse melhores números, mesmo que ele não tivesse esses números. Ele desbloqueava jogos também. Ou seja, ele resolvia que ele no Prime também resolvia jogos, mas mais do que resolver jogos era um jogador que... O que eu digo é que nessa comparação com o Bruno, entre golos e assistências, o Bruno ganha-lhe. Mas eu acho que as equipas do Deco tinham mais condições para marcar mais golos e a ter mais jogadores a fazer assistências do que as do Bruno. Eu também concordo. Porque o Deco, para além de ter números, não ao nível do Bruno, mas fazia a equipa toda jogar. Pá, e não tinha erro, era aquilo que há bocado estávamos a falar do Sudakov, que faz 5 boas e 5 más. Pá, o Deco em 10, 9 são boas e a outra não é má, é ok. Sim, e a outra, pronto, bateu num defesa e para mim isso é que é uma grande exibição, percebes? As pessoas dão sempre o melhor em campo ao gajo que marca o golo. Para mim, ser o melhor em campo não é ser o que tem mais notoriedade. O gajo que marca o golo pode ser o homem do jogo, pode ser o que tem mais notoriedade, mas o melhor jogador em campo é o que faz tudo bem, porque ao fazeres tudo bem proporcionas que outros apareçam. Por exemplo, eu olho para um jogo do Benfica e para mim é difícil encontrar um jogo em que o melhor jogador em campo não tenha sido o Ostens, porque ele faz sempre tudo bem. E se depois é o Rios que marca o golo ou se é o Pavlidis que marca o golo, tu vais ver o golo e recuas 3 passos para trás e se o Ostens, em vez de ter feito um passo frontal, passasse para o central, já não havia golo. Sim, claro. Sim. Para mim o jogar bem, e o Deco era esse... Não estou a comparar o Deco com o Ostens, 1000 vezes o Deco, obviamente, claro, o Deco depois tinha criatividade. Mas o Moutinho também e é qualidade esse tipo de jogador, técnica. é que não aparece em termos estatísticos o Moutinho, por exemplo, sim. Mas dá muito ao jogo. O Deco, se quiseres a comparação com o Ostens, era no sentido em que faz tudo bem, mas depois, para além disso, finta gajos, marca golos, faz assistências, tem magia, tem criatividade. O Ostens não tem, quem ouvisse a obviamente. primeira parte do teu argumento dava a entender, tipo, quem não conhecesse o Deco. Por isso, agora, se meteres isto desta comparação, vê lá se pões tudo, senão vão-me matar. Mete a justificação, mete tudo. Porque não tem nada a ver mesmo. Um gajo é incrível, é criativo e resolve jogos, e o outro é só um bom jogador de equipa. Sim. Estás a falar do Deco e do Ostens. Sim. Está salvaguardado. Eu pensava que estavas a falar entre o Deco e o... A única comparação que eu quis dar foi, tipo, eu gosto de gajos que fazem tudo bem, mesmo que não tenham notoriedade. Claro. O Deco não só fazia tudo bem, como tinha notoriedade. Portanto, é cereja em cima. Quem te ouve a primeira parte do argumento, imagina um puto que não conhecia o Deco, e ouviu-te agora a descrever o Deco. Na primeira parte do argumento fica tipo, ok, o Deco era um jogador que passava. Sem sal. Não. Ele fazia tudo bem, mas tinha sal também. Sim. Era isto com sal extra. Por exemplo, eu sempre achei, ao dia de hoje se calhar já não é, mas sempre achei que o Messi é o melhor jogador da história do jogo. E a comparação com o Cristiano, que se calhar é o segundo, para mim, o melhor jogador da história do jogo, é que se tu tirares os golos a um e ao outro, tu tiras o golo ao Messi, ele não sei quantos golos marcou na carreira, marcou menos que o Ronaldo, mas sei lá, os 700 ou 800 golos que o Messi marcou. Se lhe tirares esses 800 golos, o que é que sobra? Para mim sobra o melhor jogador do mundo. O gajo que desbloqueia os jogos, que faz as assistências, que finta 3 gajos. Ou seja, o que estás a dizer é que ele teria sido o melhor jogador do mundo mesmo que nunca tivesse marcado um golo? Pois, isso aí é impressionante. E eu não consigo fazer isso com outros jogadores, porque se tu fores ver a quantidade de golos que as equipas do Messi marcaram por uma assistência do Messi, ou mesmo sem ser uma assistência, porque o Messi fintou 3 gajos e obrigou outro a sair, e ele faz um passo para o gajo que ficou sozinho, que só ficou sozinho porque ele antes que fintou 2 gajos e obrigou outro a sair, e depois esse gajo que recebe a bola que ficou sozinho é que faz a assistência ao outro que marca o golo. E vais encontrar milhares de golos do Barcelona, ou de onde ele jogou, com uma assistência do Iniesta e um golo do Suárez, mas por trás daquilo tudo está a primeira iniciativa do Messi. Eu vou ficar com este take, que é o Messi teria sido o melhor jogador do mundo mesmo que nunca tivesse marcado o golo. Para mim, sim. Eu percebo isso e consigo respeitar perfeitamente essa opinião e concordar. Ou seja, eu também acho que o Messi... Eu fugi sempre durante toda a minha vida a esta comparação. Usava sempre um argumento de manso, dizia sempre... Vamos aproveitar os dois, sabes? Não, mas atenção, que não fica a ideia errada de... Não, claro, só achas que... eu acho que o Ronaldo está muito...
Mas porque o golo é a coisa mais importante do jogo. Eu não posso dar a mesma importância a uma finta e uma assistência que dou ao golo. Portanto, o golo é mais importante. E o Ronaldo, como marcou e marca tantos golos, eu coloco próximo do patamar do Messi. Agora, o Messi marcou muitos golos e fez muito mas mais. Percebes? Se tu tirares o golo aos dois... Há mais do lado do Messi, há mais do lado do Messi. Mas por acaso é uma coisa bem estranha, que é... não há isto com mais nenhum elemento do mundo, não há nenhum elemento da história, nem com mais nenhum jogador. Por exemplo, ninguém está assim tão chateado porque uma pessoa gosta mais de polvo do que de lulas. E ninguém está assim chateado porque não, eu detesto, eu às vezes até tenho medo e cuidado a dizer estas coisas porque o facto de te colocares num lado parece que estás contra o outro. Isso. Não, eu estou do lado dos dois, mas entre os dois há um que eu acho que é um bocadinho melhor. Uma pistola, à cabeça tipo, olha, tens de escolher um e está lá o polígrafo. Obrigar-me a dizer a verdade, aquele espanhol que ia a Júlia Pinheiro, estava lá o gajo a dizer tipo, é o que ele disse, é mentira, e eles matam. Eu tinha que dizer Messi, o que é que eu ia dizer? Eu não podia dizer isso mentira. Não significa que o Ronaldo não seja fabuloso e que não seja próximo do Messi o melhor de sempre. Temos aqui, aqui para a frente é que eu acho que fica difícil. E eu trouxe aqui depois deixei aqui um truquezinho complicado para nós decidirmos. Simão Sabrosa e Pedro Neto. É pá, Pedro Neto. O Simão também. Eu, por acaso, essa é difícil. O Simão foi um grande jogador, mas o Simão teve impacto em Portugal. E é por isso que eu estou a escolher o Pedro Neto e que se calhar o Simão até foi melhor que o Pedro Neto. Mas o Pedro Neto faz na Premier League o que o Simão fez em Portugal e, portanto, eu vou valorizar a Premier League. O Simão teve no Barcelona. Não é que... Teve depois no Atlético, mas não... Sim, mas... Ganhou uma Europa League só. Não é que tenha corrido mal, mas também não correu extraordinariamente bem a passagem dele pelo Barcelona e pelo Atlético. E... Pá, lá está, se calhar o Simão foi melhor que o Pedro, mas eu vou escolher o Pedro porque faz na Premier League, ou tem feito na Premier League o que o Simão fez na Liga. Agora o Simão em Portugal e naquele Benfica era uma coisa estratosférica. Sim. Depois Figo, Bernardo Silva. Figo. Eu gosto muito do Bernardo, mas tem que ser sempre o Figo. O Figo foi bolador, o Figo foi durante alguns anos o melhor jogador do mundo. Sim. Foi, quem viu o Figo, esquece, não podes comparar. Aliás, o Figo da seleção de agora, estou-me a esquecer de alguém ou não perdia para ninguém? Não perdia para ninguém. Não perdia para ninguém. O Figo foi o melhor jogador do mundo. Sim, não perdia para ninguém. Na seleção de atual não perdia mesmo para ninguém. O Figo, eu ainda ontem fui ver, eu estava a preparar isto e por acaso, por curiosidade, depois fui ver uns highlights do Figo, só para me divertir um bocado. De vez em quando vou lá. Impressionante. E aquilo é que as pessoas não têm mesmo noção do quanto é que ele jogava. E com uma elegância. Aquele drible. Era impressionante. E à direita. Destra à direita. E puxava para dentro e dava-lhe pé esquerdo e fazia golos também com o pé esquerdo. Que antigamente os jogadores tinham que mesmo que não é por acaso que é ele que está na maior transferência de sempre, não é? Que o Real Madrid faz o que faz para ir buscá-lo ao Barcelona. Deu uma série na Netflix. Qualquer outra transferência tinhas um episódio. Sabes que eu já sou velho e a maior parte das pessoas já não se lembra do Figo, mas o Figo... Não há hoje nenhum jogador em Portugal tão bom, em Portugal não, nacionalidade portuguesa, tão bom como o Figo foi. Também concordo. Concordo plenamente. Há aqui uma última, uma tricky question, que é... O Cristiano de antes ou de agora? O Cristiano de agora... Não, o Cristiano de antes ou de agora era acho que ficava fácil. Sim. Mas é o Cristiano de hoje... Sim. Ou o Pauleta de 2006 como ponta de lança? 2006 o Pauleta... Eu posso ver quantos gols é que ele marcou em 2006. Vamos. Não precisas ver os gols, eu estava a brincar. Eu vou-te dizer o que eu acho. Eu acho que o Pauleta... Marcou 28. O Pauleta foi... se tu fores a Paris, o Pauleta é um dos jogadores mais estimados e mais queridos da história do Paris Saint-Germain, que teve um dos melhores jogadores. E percebes porquê? Agora, a maneira como eu olhava para o Pauleta era como um grande goleador que não participava assim muito no jogo. O oposto do Pavlidis. Sim, o Pauleta participa muito e depois na hora de marcar golos não aparece lá. Fazia um bocado aquilo que nós queremos de um ponta-lança. Sim, quer fazer o golo. E isso tem muito valor. Já não se faz pontas de lança como o Pauleta. O Pauleta é tipo, se um dia me perguntarem, se um filho meu me perguntar, pai, o que é um ponta de lança? Eu digo, vai ver o Pauleta.
Sim, era aquele 9 clássico. No clássico. O Ronaldo hoje em dia está um bocadinho isso, ou seja, ele é mesmo bom na grande área, fora da grande área eu acho que já não acrescenta, já não acrescenta nem perto do que acrescentava. Mas eu acho que vou pelo Pauleta. Pois, é isso. Se fosse o Ronaldo de há 3 anos, nem vou recuar mais não tem conversa. Mas era sequer. Qualquer um, é sim, mas até o outro Ronaldo provavelmente perdia. Mas o Ronaldo de hoje com o Pauleta, por muito difícil que seja deixar o Ronaldo fora em seja o que é que for, mas entre o Dois e o Pauleta acho que merece estar nessa equipa. Eu também. Eu para mim também escolhia, com todo o respeito, obviamente, mais uma vez que o Ronaldo nos merece, mas eu também acho que o Pauleta desse ano tinha mais rendimento. Lá está. A melhor coisa que podes dizer do Ronaldo é que ele tem 23 ou 24 anos, 25 anos de carreira. Nesses 25 anos de carreira, só para aí em 2 ou 3 é que eu escolheria o Pauleta. Sim, é isso. E nos outros todos escolhi. Exato. E o Pauleta só conseguia entrar mesmo nesse. E com o Pauleta no topo. E com o Pauleta ao contrário. Pronto, depois os selecionadores. Quem é que era? Que era. O Scolari? Não, em 2006 acho que não. Era. Porra, agora a internet falhou-me. Está aqui. Paulo Bento. Porra, onde é que está o Não, era o Scolari. Era o Luís Filipe Scolari em 2006. Sabes que taticamente o Roberto Martínez é muito superior ao Scolari. O Scolari teve aquele condão de... Deixava coisas nas portas do quarto, é o que eles dizem. Sim, e se calhar na seleção às vezes isso faz muito sentido. E uniu, não sei se vocês se lembram disso, uniu Portugal à volta da seleção. Sim, sobretudo no Euro 2004. Não sendo português também. E para um clube nunca escolheria o Scolari, escolheria sempre o Roberto Martínez. Para uma seleção... para esta? Eu escolheria o Scolari. Vem novamente aliás, há uma coisa engraçada, há um episódio engraçado que foi o Maniche que contou do Scolari. Ele é que devia de contar isto publicamente, mas ele contou-nos em privado que o Scolari disse... Antes do jogo com a Inglaterra, chamou o Maniche e em privado disse-lhe: do outro lado está um dos melhores jogadores do mundo, que era o Paul Scholes. Foi qualquer coisa assim, mas tu és o melhor médio do mundo, vais anulá-lo. O Scolari disse isso ao Maniche. E depois foi ter com o Deco e disse-lhe: tu és o melhor médio do mundo, Scholes contigo nem vai tocar nele. E depois o Maniche contou que do nada estava a falar com o Deco e disse: o Mister diz que eu sou o melhor do mundo. E o outro disse: a mim também me disse isso. Para veres a cena do Scolari, disse a 2 gajos diferentes: tu és o melhor médio do mundo. Ou seja, era um gajo que eu acho que naquele contexto de seleção, não sei como é que seria hoje em dia, mas que fez sentido. O Scolari fez-nos sonhar. Para já tem excelentes resultados. Não é de todo o treinador que eu quereria para uma equipa minha, mas tem excelentes resultados e tem métodos que eu acho que nas seleções fazem sentido. Bem. E ele é campeão do mundo pelo Brasil. Pois, também é convém lembrar isso. E depois, uma última pergunta para terminar. Somos dois apaixonados de futebol. Acho que gosto de fazer esta pergunta a amigos meus que são apaixonados por futebol. Que é aquele joguinho do titular, banco e reserva. Eu acho que os verdadeiros apaixonados por futebol são apaixonados por médios. É aquilo que eu acho. Sim. São apaixonados por esse tipo de jogadores. Então eu gosto de fazer este exercício com médios. E vou fazer com Zidane, sim. Andrea Pirlo e Iniesta. Zidane sempre titular. Para mim também é o meu jogador favorito. É o meu jogador favorito sempre. Só o grande Mr. Tony é que meteu o Zidane no banco quando estava no Bordeaux. Meteu o Zidane no banco e o Rui Costa. Mas só ele é que tem moral para fazer uma coisa dessas. Um bocadinho também. O que é que era a vida? Depois, o Iniesta no banco e o Pirlo reserva. O Pirlo que é um grande jogador, mas acho os outros melhores. Mas nós também temos uma equipa realmente boa, podemos vender o Pirlo. Sim, pronto, terminamos assim com esta escolha do nosso... Eles não meteram aqui o banco, mas eu meto aqui o computador. Quanto a mim, vocês já sabem como é que isto funciona. Eu para a semana volto aqui para envergonhar a minha família. O Pedro, felizmente, não precisa dedicar mais e envergonhar a família dele tão cedo.
Mas agradecer obviamente a tua presença, muito obrigado. Se quiserem seguir trabalho, por exemplo, redes sociais, é Pedro Bocas no Instagram. Qual é o handle? É mesmo Pedro Bocas sem a cedilha. Ok, porra, a gajo tem mesmo eu tenho que meter números e o cara tem um nome tão básico, tenho que meter números. Portanto, se quiserem seguir Pedro Bocas no Instagram, conteúdo, também canal Lance Futebol Total todas as semanas, várias vezes, não é? Tem mais algum conteúdo que queiras, ou mais alguma coisa que queiras? Não, acho que é isso. É só isso? Sim. Pronto. Acompanhem o trabalho. Nós, se quiserem seguir alguma coisa, ver os conteúdos, lebull.pt em todas as plataformas, e o meu, João 40 Miguel, em todas as redes sociais também. Obrigado. Estamos aí, até para a semana.